Olá, boa tarde. No vídeo passado eu tinha falado a respeito da dosimetria da pena. Nesse vídeo eu vou dar continuidade a esse tema da dosimetria da pena, trazendo para os senhores a importância da análise do artigo 59 do Código Penal, que são as circunstâncias judiciais do crime, né? Circunstâncias judiciais, portanto. No vídeo passado eu tinha falado a respeito do artigo 68, falei da primeira fase, segunda fase, terceira fase, falei também a respeito de como os juízes, em regra, eles aplicam a pena, o cálculo, né, faz o cálculo puxando sempre para 1/6, quando poderia ser 1/8 ou até 1/10 e tudo mais, né? O cálculo com relação à primeira fase, certo? E que está também ligada ao artigo 59 do Código Penal. Nesse vídeo agora aqui, eu vou trazer para os senhores um pouco do meu conhecimento a respeito da importância da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, que são 8 as circunstâncias. Eu vou ler aqui para os senhores o artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Essa parte final aqui é uma parte muito importante. A pena tem que ser necessária e ser suficiente. O que é necessário? Necessário realmente, precisa realmente que a pessoa fique presa, né, no cárcere? É necessário que essa pessoa condenada fique realmente presa no cárcere, né? Então o juiz tem que analisar essa questão, essa circunstância, se é realmente necessário. E se a prisão ela é suficiente, o tempo de prisão é suficiente, porque às vezes ela não necessita ficar preso no cárcere, mas o tempo é além de suficiente, o tempo é acima de suficiente ou é abaixo da suficiência. Isso é muito difícil para ser analisado, porque tem um critério subjetivo, e esses critérios subjetivos o juiz vai analisar esses critérios subjetivos de acordo com o que eu disse anteriormente: culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade, né, e motivos, etc. Tá? Depois, né, ainda seguindo a questão de ser necessário e suficiente, existe a reprovação do crime. Aquela pena vai reprovar o crime realmente? Né? É necessário que a pena reprove o crime, né? Que a pena diga para o autor: nós, da sociedade, nós não aceitamos esse tipo de conduta, ela é reprovável, e eu, como juiz, vou aplicar a pena porque a conduta é reprovável. E essa pena ela deve ter um caráter preventivo específico naquele caso concreto, né, para aquela pessoa que está sendo punida naquele momento, né, e para a prevenção geral, né, a prevenção social. Outras pessoas vão olhar aquela pessoa sendo presa e vão pensar 2, 3, 4, 5 vezes e falar: peraí, fulano foi preso por isso, então eu não vou cometer esse tipo de crime. Essa é a prevenção geral, prevenção social, global, tá? Perfeito? Depois o artigo continua no seu inciso 1º, 2º, 3º e 4º, né? No primeiro ele diz o seguinte: as penas aplicáveis dentre as cominadas. O que são as penas aplicáveis dentro das cominadas? Se ela é
uma pena de reclusão ou se ela é de detenção, né? Nós sabemos que nas penas de reclusão, em regra, quase geral, inicia-se no regime fechado, né? E os de detenção não pode ser no fechado, tem que ser no semiaberto ou aberto, certo? Então, esse inciso primeiro refere-se a esse detalhe, tá? O segundo, a quantidade da pena aplicável dentro dos limites previstos. Limites previstos aonde? Na legislação. A quantidade da pena aplicável. O crime lá, vamos falar do roubo lá, o roubo simples, de 4 a 10. Não pode o juiz simplesmente falar assim, a pena é de 4 a 10, mas eu vou aplicar 18. Né? Eu vou aplicar somente 3 meses. Um dia. Não pode, ela tem que estar dentro dos limites. É o mínimo e o máximo. Ali ele vai ter o poder discricionário de acordo com os itens que eu falei anteriormente, as circunstâncias judiciais. O regime inicial, que é o inciso terceiro, regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Se o regime é fechado, semiaberto ou aberto. A gente sabe aí que, a depender do tempo da aplicação da pena, se for acima de 8 anos, necessariamente inicia-se no fechado. Tudo inicia-se, né? Depois ele vai progredindo. Todas as situações vão ser iniciadas. Depois ela progride. Se for de 4 a 8 anos, inicia-se no semiaberto ou no aberto, né? E se for de 1 dia a 4, inicia-se no aberto, certo? O inciso 4 diz a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Nos casos, em geral, o juiz ele deve começar pelo inciso 4. Ele vê lá a situação da pena, né, e vai logo olhando, existe possibilidade de eu substituir essa pena, que não seja uma pena de prisão? Se existir essa possibilidade, né, de acordo com alguns artigos do Código Penal, tem alguns requisitos lá, salvo engano 44 e 77, o juiz deve aplicar então essa substituição da pena privativa de liberdade, né? E normalmente ela é aplicada na que a gente chama de PSC, prestação de serviço à comunidade, cumulado com outros requisitos. Entre um deles é o pagamento da prestação pecuniária, que todo mundo chama de cesta básica. Perfeito? Dito isso, praticamente eu já passei pelo artigo 59, mas eu não falei para você, meu querido, minha querida, eu não falei para você como o juiz analisa, por exemplo, as circunstâncias, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, né? Então veja só, vou passar aqui nesse segundo caminhar aqui, falando um pouco sobre esses itens aqui, tá? Existem algumas teorias a respeito da culpabilidade, né? Então, por exemplo, a primeira circunstância judicial, que são 8, a primeira circunstância judicial é a culpabilidade. Esta culpabilidade aqui, ela não é a mesma culpabilidade que a gente analisa lá no início do tipo penal, pela teoria tripartite do crime, certo? Fato típico, ilícito, culpável. Ela não é essa culpabilidade do culpável. Essa culpabilidade, ela nem pode ser. Essa culpabilidade aqui, na verdade, ela é o grau máximo de reprovação da conduta da pessoa com relação à visão da sociedade. A sociedade olha aquela conduta e reprova. Ela reprova em que grau?
no grau máximo, médio ou mínimo. Tem gente que concorda até com o que aconteceu. Tem gente que discorda completamente. Outros discordam pela metade, falam, nossa, ele fez isso, que coisa ruim. A outro fala, não, a gente não aceita em hipótese nenhuma que aconteça isso. Então essa culpabilidade aqui é isso. O juiz deve analisar essa culpabilidade. E, às vezes, na circunstância judicial, o juiz analisa essa culpabilidade que eu estou dizendo aqui, igualzinha à culpabilidade da teoria tripartite do crime. Isso tem que ser afastado, certo? Se ele aumentou aqui 6 meses, 8 meses e analisou de acordo com a culpabilidade da teoria tripartite lá do crime, tem que ser afastado. Afasta-se a culpabilidade, porque o juiz errou. Certo? E é muito comum isso. Perfeito? Isso é muito comum. Agora nós vamos aos antecedentes, que é a segunda. Antecedentes. Antecedentes é a vida pregressa da pessoa. Desde o dia que nasceu até o momento que ele praticou o crime. Olha que interessante. Existe aí uma teoria que fala a respeito do direito penal do fato e direito penal do autor, né? Para analisar os antecedentes, nós temos que analisar o direito penal do fato e não do autor. Não me interessa se na infância dele ele empinava pipa, rodava peão, soltava balão, fazia certas coisas erradas, xingava o vizinho, tal, não sei o que, depois ele continuou fazendo algumas coisas erradas. O que vai me interessar aqui é exatamente o antecedente que esteja ligado ao fato que ele praticou agora, certo? E é muito comum juízes também o puxar lá, só não puxa da infância e juventude, porque não pode, né? Mas dos 18 anos para cima, ele falando antecedente social dessa pessoa é reprovável, não sei o que, aumenta-se mais 1/6. Então, tem que ser afastado da dosimetria penal, isso aqui, tá? Conduta social. A conduta social está intrinsecamente ligada ao antecedente, é o comportamento da pessoa que praticou o ilícito penal, com relação ao trabalho, com relação aos vizinhos, com relação a se ele frequenta a igreja, se ele faz isso, se ele faz aquilo, a conduta social em geral dele, né? E às vezes essa conduta social aqui, ela traz um peso para a pessoa, né? O que é muito comum, às vezes, o juiz pegar igual a do antecedente e colocar aqui na conduta social. Também não pode, porque é dupla punição, é o chamado bis idem, punir 2 vezes pela mesma situação. Tem que ser afastado também. A personalidade, que é o próximo item aqui, a próxima circunstância judicial, a personalidade. A personalidade, senhores, já vi muitas vezes juiz dizer assim: praticou tal crime porque tem personalidade voltada para o ilícito penal. Ponto. Não tem nada nos autos que provem que aquela pessoa tem desvios de condutas criminosos. Deveria ter naqueles autos ali um laudo do psicólogo, um laudo do psiquiatra, que são os únicos 2 profissionais autorizados aos estudos das personalidades humanas. Juiz não foi feito para analisar personalidade humana. Juiz foi formado para se analisar tipos, no caso aqui, tipos penais, certo? E não personalidade humana. E o pior, senhores, STJ, STF concorda com isso. E nós, advogados criminalistas, temos que bater em cima disso e não deixar isso acontecer. Perfeito? Outro requisito aqui. Motivos do crime. Aqui, a gente tem que voltar lá ao fato típico, antijurídico e culpável lá. Porque se lá já tinha motivo determinante do crime, se lá o motivo era insignificante, torpe, vil e etc., o juiz não pode usar aqui como motivo torpe, insignificante, vil, para aumentar a circunstância judicial. Poderia até usar para diminuir, mas não para aumentar a circunstância judicial. Certo?
Circunstâncias do crime. As circunstâncias é o cenário em geral, é tudo que está em volta do sítio dos fatos, do local onde se aconteceu. É o cenário do crime. Eu já vi juiz dizer na fundamentação que matou a mãe, matou a esposa em frente à casa onde residiam. Então, a circunstância, ela vai trazer para a família problemas psicológicos, né? Aumenta-se 6 meses, 1 ano. Então, se tivesse matado lá no mato, estava tudo certo? Se tivesse matado na frente da casa do outro morador da rua de cima, estava tudo certo? Então veja que a circunstância, ela tem que ser analisada de uma forma que realmente aquilo gerou a consequência, gerou o fato criminoso. Por exemplo, havia uma árvore que estava quase por cair e ele puxou o galho, ora, né? Então, o local era propício para um galho já estava quase caindo. Aí ele vai lá e puxa o galho e a pessoa cai e morre. Bate na cabeça da pessoa, a pessoa morre. Aí sim, está ligado diretamente, essa circunstância está ligado diretamente ao fato. Aí eu concordaria, né? As consequências do crime, as consequências, os juízes normalmente colocam assim, a consequência é grave, a pessoa morreu e agora não tem mais quem faça isso, faça aquilo, então aumenta-se a pena em 12 meses, né? Veja, o que eles mais fazem é isso aqui, no crime de homicídio, e os juízes falam realmente, a pessoa, consequência do homicídio gerou a morte. Ora, presta atenção, né? O homicídio que não tem morte. Se não tem morte, não é homicídio. Poderia até dizer o seguinte, em virtude da morte do fulano de tal, as crianças vão ficar sem alguém para sustentar, para colocar comida dentro de casa, comprar remédio, roupa, transporte, etc. Aí sim seria uma consequência interessante para ser colocada aqui, né? A última circunstância judicial é o comportamento da vítima. Não se usa mais esse tipo de circunstância judicial nem para aumentar e nem para diminuir a pena. É considerado uma circunstância neutra, certo? Ela é neutra justamente porque a vítima tem direito de andar numa rua escura, tem direito de andar com uma roupa curta, né? Tem direito de andar com a camisa aberta, camisa fechada, e agora só porque eu estou com a camisa fechada ou semi-aberta, alguém vai me dar um tiro pelas costas, alguém vai me roubar, não. Então o comportamento da vítima não, nesse caso não é relevante. Ele poderia ser relevante em outras situações, né? Como por exemplo, deixar a chave do carro no contato com o vidro baixo lá, já com a intenção de dar um golpe de seguro, né? Esse comportamento ele é meio esquisito, né? Tem que ser analisado com ressalva. Então, senhores, veja que o artigo 59, ele é de extrema necessidade, por quê? Porque é o piso da pena mínima. O juiz vai, vamos supor que falando do roubo, né? Inicia-se com 4 anos o cálculo da pena. Depois, em cima dessas circunstâncias judiciais que eu falei, essas 8, o juiz vai aumentando. Aumenta 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses, né? Mais 6 meses, certo? E isso vai somando, vai somando. Então tem que ser analisado circunstância judicial por circunstância judicial, né? E por que chama circunstância judicial? Porque, na verdade, é um poder discricionário do juiz, porque no artigo 60, 61 e etc., 62, 63, são circunstâncias legais, são circunstâncias taxativas. Estão lá, se estão lá, tem que aumentar a pena. Se não estão lá, tem que diminuir a pena, certo? Ela é taxativa, não depende do juiz. Está lá, tem que fazer, não está lá, não tem que fazer.
Perfeito? Fica para os senhores essa dica, essa orientação, né, um pouquinho do meu conhecimento aí, né, para que os senhores analisem a sentença judicial, ok? Um abraço, boa tarde.